que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo e o país mais rico e importante, você já sabe. Mas você imagina como se formou os Estados Unidos, de onde vieram os seus primeiros habitantes, como ocorreu a sua declaração de independência? Ficou curioso para descobrir? Então não saia daí e se ligue nessa aula de história. Para entendermos como que se formou os Estados Unidos da América, primeiro nós temos que entender como que foi a colonização. A região que hoje corresponde aos Estados Unidos foi colonizada pela Grã-Bretanha ou pela Inglaterra. Só que, diferentemente do Brasil, não era uma colonização de exploração, e sim uma colonização de povoamento. A maioria dos povos que veio a povoar aquela região veio da Inglaterra, fugindo de guerras políticas e religiosas. E eles procuraram uma região da América que mais se assemelhava à Inglaterra, para poder estabelecer moradia e criar sua família. Por isso que nós dizemos que era uma colonização de povoamento e não de exploração. As colônias do Sul eram diferentes das colônias do Norte. As colônias do Norte eram voltadas para pequenas propriedades e para a produção interna de subsistência, baseado no trabalho livre e assalariado. Já as colônias do Sul eram baseadas no trabalho escravo e no sistema de plantation, grandes latifúndios, ou seja, grandes extensões de terras que cultivavam um único produto, que às vezes, em sua grande maioria, poderia ser o algodão. E toda essa produção era voltada para o exterior e para a exportação. A relação dos povos vindos da Inglaterra e estabelecidos na América do Norte com a coroa inglesa era muito boa. Havia uma certa autonomia que o rei da Inglaterra concedia aos colonos, desde que eles pagassem impostos. Tudo mudou com a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre França e Inglaterra. E nessa guerra, os colonos eles vão ajudar a Inglaterra a vencer a França. Porém, ao invés de receber condecorações e benefícios, eles vão receber mais taxas e mais impostos. E isso vai impulsioná-los a lutar pela sua independência usando os ideais iluministas que estão fervilhando na Europa. Após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra se vê endividada e precisando arrecadar mais impostos para saldar suas dívidas de guerra. O elo mais fraco, onde esses impostos vão ser cobrados, são os colonos. Porém, os colonos americanos, eles não vão aceitar essas abusivas taxações. As taxações principais que a coroa inglesa impôs aos colonos foram a lei do açúcar, taxando todo o açúcar que devia ser comprado da Inglaterra e que também vinha das Antilhas e que a Inglaterra revendia, a lei do selo, onde toda correspondência que circulasse na colônia deveria ter o selo da Inglaterra, que deveria ser pago pelos colonos, a lei da hospedagem, na qual os colonos deveriam hospedar e custear as despesas dos soldados da coroa inglesa que vinham inspecionar a colônia. Teve várias outras leis. Teve também a lei do chá, Os ingleses eles têm uma tradição com o chá da tarde e os colonos ingleses da América também tinham. Então, a sobretaxação do chá foi considerada aí como que um estopim
E essas leis criadas pela Inglaterra foram chamadas de leis intoleráveis, levando os colonos a se revoltarem e iniciarem o seu processo de independência. Os colonos, após essas leis, chamadas leis intoleráveis, se revoltaram. Teve o massacre de Boston, onde, houve enfrentamento entre soldados da Grã-Bretanha e colonos, e teve o derramamento de chá no mar, onde colonos vestidos de índios, a festa do chá de Boston que chama. Eles vestidos de índios vão pegar todo o carregamento de chá vindo da Inglaterra e jogar ao mar. O rei inglês vai corresponder com mais taxações, afirmando seu direito de taxar os seus súditos. E os colonos vão responder, iniciando seu processo de independência. Tudo começa no ano de 1775. Em 1775, os colonos eles vão organizar o primeiro Congresso da Filadélfia. Seria um momento onde os colonos, mesmo as colônias do Sul e as colônias do Norte, que eram diferentes, que tinham objetivos diferentes e se organizavam de formas diferentes, vão tentar se unir em prol do bem de toda a América, de toda a região em que eles viviam. Só que o Congresso da Filadélfia não é um congresso pró-independência, é um congresso onde eles vão organizar petições para enviar ao rei da Inglaterra. Porém, eles não vão obter respostas e no ano seguinte eles vão organizar a chamada Declaração de Independência. O segundo congresso na cidade da Filadélfia. Como não obtiveram respostas positivas ao monarca inglês e ele continuava sobretaxando a colônia, eles vão organizar, liderados por Thomas Jefferson, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Inicialmente, vai ser composto e assinado por 13 estados. Eles vão se unir e, através dos ideais iluministas, vão se declarar independentes. É claro que a Inglaterra não vai aceitar de forma pacífica essa independência, que tem data oficial de 14 de julho de 1776. Nos 3 anos seguintes, vai ter um longo conflito entre Inglaterra e colônia, e América. Porém, alguns países vão interferir nessa luta, uns ao lado principalmente dos colonos, como Espanha e França, que eram inimigos da Inglaterra. Após anos de conflito, com a ajuda de Espanha e de França, os colonos conquistam o direito de independência e inicia-se a maior democracia do mundo, que nós conhecemos como Estados Unidos da América, tendo como seu primeiro presidente George Washington. Mas apesar de lutarem por liberdade, nem tudo eram flores. Indígenas e negros não eram considerados cidadãos. A cidadania estava chegando, mas infelizmente ela não era para todos. Hoje, os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, o país mais rico, influente e importante, contando com cerca de 50 estados. Mas nessa época eram apenas 13 colônias que vão se tornar independentes e servir de exemplo para todos os países da América que queriam se libertar dos domínios dos países europeus.